Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a doutora Zilmara Alencar. Ela é advogada com formação acadêmica na Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Processual Lato Sensu pela UNAMA, pós-graduada em Negociação Coletiva pela UFRGS, pós-graduanda em Direito Sindical pelo IESB e mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e redução de salário. Olá, doutora Zilmara. Antes de qualquer coisa, muitíssimo agradecida por despender do seu tempo para compartilhar conosco do programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla. Olá, ouvintes e participantes desse programa. De fato, Carla, para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar. O prazer é todo meu, é o nosso dia a dia, é a nossa realização em poder contribuir para que todos possam saber um pouquinho mais dos seus direitos, né? E é para isso que a gente está aqui com vocês, para dialogar e refletir um pouco sobre os efeitos da pandemia nas relações de trabalho. Esses efeitos que, numa primeira visão, nos parecem extremamente deletérios e totalmente desconexos daquela questão de preservar empregos, mas preservar empregos a que custo, né? A que custo nós vamos preservar esses empregos? Então, é um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês e entendendo que o objetivo maior nosso é que quanto mais informação eu tenho sobre as nossas relações de trabalho, quanto mais informação eu tenho, melhor eu me protejo, melhor eu tenho condições de me defender, de buscar informação junto ao sindicato, junto à mídia que vem no sentido de nos apoiar. Então, parabéns também pelo programa, que a gente tem certeza que traz um conhecimento essencial para toda a classe trabalhadora. A gente sempre fala sobre a importância de se manter empregos, mas é muito bom ouvir de uma advogada que se especializa na questão sindical, que pensa no direito do trabalhador, pensar até que ponto a gente pode flexibilizar o direito do trabalhador alegando o próprio trabalhador como motivo dessa flexibilização. Mas vamos começar nosso bate-papo, porque eu estou sentindo que essas duas mulheres nessa tela de TV vão conversar um bocado. Queria começar pelo básico, né? Chegou a pandemia e aí a gente ouviu, talvez pela primeira vez, de forma tão clara, uma coisa que é suspensão de contrato. E, afinal de contas, o que é a suspensão de contrato? A suspensão de contrato é algo que deve ser tratado com excepcionalidade. É quando a relação contratual, que ela é bilateral entre trabalhador e empregador, sofre um efeito de algo que não está sob a governabilidade de ambas as partes. E, a partir daí, há uma negociação para que possa ocorrer suspensões de contrato no sentido de preservar empregos. Essa questão da suspensão de contrato de trabalho, é muito importante a gente entender que ela veio dentro de um contexto de dizer assim, eu posso suspender o contrato de trabalho, mas com o único fim de preservar o emprego. Eu não posso me utilizar dessa prerrogativa de suspender um contrato de trabalho e, ao retornar, imediatamente romper aquele vínculo empregatício, que é isso que a gente está vendo. Com o fim do prazo da possibilidade de suspensão, vários empregadores estão à revelia da predisposição que tem para essa suspensão, rompendo vínculos empregatícios. Então, vamos falar um pouquinho dessa suspensão de contrato de trabalho. É algo que deve ser negociado, seja individualmente ou seja coletivamente, com uma finalidade de o que é que eu tenho que suspender aquele meu contrato e quais são as garantias que eu vou ter
de que aquele meu emprego vai estar seguro e garantido. Então, a suspensão de contrato de trabalho, ela veio dentro desse período de pandemia, num normativo que tinha essa prerrogativa inicial. Zilmara, isso está acontecendo? Vamos analisar só um pouquinho, Carla? Vamos juntas. O que a gente está vendo em termos de empresas? Essa pandemia, ela traz reflexos coletivos. Todos os trabalhadores de uma determinada empresa sofrem. Mas o que é que trouxe de mais estranho em toda a regulamentação sobre o tema? Ela afastou um tratamento coletivo, de dizer que é todo mundo que tem que estar resolvido dentro de um mesmo pacto, e ele começou a dizer, eu posso pactuar individualmente. Eu tenho 5 empregados, eu posso chamar um empregado e dizer, eu quero que você suspenda. O outro eu digo, eu quero reduzir o seu salário. O outro eu quero reduzir, ou seja, houve uma desconfiguração dentro de uma relação de trabalho, de um fato que causa efeito sobre todos, mas que a legislação trouxe uma repercussão individualista, afastando uma proteção coletiva. Qual é o grande medo que nós temos desse tipo de tratamento? Porque ele pode usar do poder discricionário do empregador. Ele pode chegar... Discricionário. Que eu vou fazer o que eu quero. Eu vou... A minha opinião, a minha vontade vai poder ser concretizada porque eu vou estar negociando individualmente com cada trabalhador e não coletivamente. Nós entendíamos que a suspensão do contrato de trabalho, ela tinha que ser um ato que tinha que trazer um contexto de um sindicato, de alguém que conhece dos direitos, está ali assistindo o trabalhador e dizer, por que a suspensão? Houve lucro real dessa empresa até março, por que suspende? Por que não mantém a relação de trabalho dentro de um período de pandemia? Então, o trabalhador fica dentro dessa relação de forma muito acanhada, porque o empregador vem com essas condições e termina por impor discricionariamente, ou seja, a sua vontade, para que o trabalhador fique com aquele seu contrato de trabalho suspenso. Quem foi que sofreu mais com essas suspensões? Essas suspensões, elas têm o viés exclusivamente prejudicial para o trabalhador. Para o empregador, ele vai dizer assim, eu não estou produzindo, eu não estou tendo mercado, eu vou ter que arcar com a minha responsabilidade social? Não, eu vou suspender o contrato e depois a gente vê no que é que dá. Certo. E no momento, e aí a gente está falando muito lá de março e abril, em que as coisas estavam borbulhando nesse início de pandemia no Brasil, e aí houve essas questões muito específicas de suspensão de contrato. E nesse caso, com suspensão de contrato, como fica na prática, como ficou na prática a vida do trabalhador que teve seu contrato suspenso? Todos aqueles trabalhadores que foram submetidos a uma suspensão de contrato de trabalho, foi dado a ele um benefício emergencial, onde esse benefício emergencial tem um fator deflator, onde ele recebe uma parcela do governo para complementar a sua renda, que na realidade, quando é de suspensão, é para substituir a sua renda, para que ele tenha o mínimo de sobrevivência, né? Então, o mínimo para a sua sobrevivência. Então, a suspensão do contrato de trabalho veio atrelado a um benefício emergencial, onde esse benefício emergencial, ele substituiria, naquele período em que o contrato estiver suspenso, as verbas que seriam de natureza salarial. Certo. Também por conta da questão da Covid, né? A gente ouviu falar sobre redução de jornada. Como é que funcionou e como está funcionando ainda a questão da redução da jornada? Carla, é importante a gente tratar desse aspecto. Eu vou fazer só um breve comentário antes disso. Faça à vontade. A Constituição de 88, ela veio a ser chamada de Constituição Cidadã.
Sim. Mas ela é uma Constituição que ela traz um patamar mínimo civilizatório. A gente vivia num período não democrático, migra-se para um período democrático. Nessa Constituição, a gente fica dizendo a nossa Constituição cidadã, mas é importante a gente ressaltar que em 88, ela veio com viés de resgatar a democracia, mas em termos de direitos sociais, ela traz o patamar mínimo civilizatório. Ou seja, na Constituição, diz assim, não se pode mexer em salário ou em jornada sem que tenha uma assistência sindical àquele trabalhador para que ele não seja pego desprevenido e seja coagido a fazer alguma negociação que lhe cause prejuízo. Então, olha só, uma Constituição que só trouxe o mínimo do patamar civilizatório diz: ninguém pode reduzir salário, ninguém pode reduzir jornada atrelada a uma determinada negociação individual. Isso está lá na Constituição. Vem um período de pandemia. Nesse período de pandemia, ele rasga 2 princípios que estão lá naquela cláusula constitucional que dizia: não pode reduzir salário, e se for para mexer em jornada, tem que ter negociação coletiva. Vem um período da pandemia e diz assim: eu posso reduzir salário, e eu negocio diretamente com o trabalhador. Afastou. Eu posso reduzir jornada também, e eu negocio diretamente com o trabalhador. Afasta o sindicato também. E traz um poder, uma relação onde há um empoderamento do setor patronal, daquele que é detentor do capital, em detrimento do empregado. Porque o empregado, ele naquela relação de hipossuficiente, ele nada mais pode fazer a não ser aceitar aquelas condições. Com certeza. Então, essa forma de redução de jornada, redução de salário, ela inicialmente ela tem que ser observada por todos os trabalhadores, dizendo: houve uma garantia constitucional minha, que era de não poder reduzir o meu salário, que ela foi cesseada por força de uma medida provisória que determina que por meio de uma negociação individual pode fazê-lo. Então, isso já é algo que deveria ser de uma afronta ao próprio mínimo civilizatório dentro de uma relação. E essas reduções de salário, apesar delas virem acompanhadas também de um complemento que é desse benefício emergencial, eu vou dar um exemplo aqui claro. Eu sou uma empregada que trabalho 8 horas e recebo R$2.000. Aí o meu patrão me chama e diz assim: eu não vou mais precisar de você 8 horas, eu só vou precisar de você 4 horas e eu vou te pagar proporcionalmente por essas 4 horas R$1.000. Eu digo: mas eu tenho filho na escola, eu preciso pagar minhas contas. Eu tenho água, luz e gás para pagar e eu preciso dos 2.000, não adianta, porque eu não vou conseguir um emprego na pandemia para eu complementar a minha renda. Aí o empregador disse: não posso fazer nada. Reduzido o seu salário, reduzida a sua jornada. O que é que essa medida provisória trouxe? Ela disse o seguinte: olha, quando houver a redução da jornada de trabalho, aquele trabalhador submetido a uma redução salarial, ele também receberá um benefício que servirá para complementar, uma vez que a gente sabe que ele depende de uma renda salarial de natureza alimentar. Aí vem esse benefício. Esse benefício zero, eu fico no 0 a 0, 2.000, e eu continuo trabalhando só 4 horas e ganhando os mesmos 2.000? Não. A gente há de considerar que não há uma igualdade nas relações de trabalho. Além do que, a gente tem que olhar de novo para uma visão constitucional e entender que o direito ao trabalho é um direito fundamental. O homem sem trabalho, ele se sente meio depressivo, inútil. O que é que eu vou fazer? A cabeça dele, a saúde mental do trabalhador, que foi objeto ou de redução de salário, ou de suspensões contratuais, essa saúde está sobremaneira abalada.
muito abalada. A classe trabalhadora hoje passa por um momento onde esses mecanismos de suspensão e de redução de jornada e de salário trouxeram um abalo sistêmico à saúde da classe trabalhadora. Não sabemos de quando é que isso vai, de fato, trazer um retorno a uma sanidade mental completa na sua integralidade. Então, esses mecanismos... Gravamos aqui alguns programas sobre isso. Falamos sobre ansiedade e insônia na vida dos trabalhadores, falamos sobre saúde mental dos trabalhadores por conta dessas mesmas questões. A sua fala só vem a corroborar que trabalhadores, além de tudo, ou acima de tudo, são indivíduos humanos. E que todas essas questões precisam ser pautadas na lei, a gente precisa entender a Constituição, mas a gente precisa também falar e ressaltar que estamos abordando vidas. Exatamente, essa proteção a uma vida que tenha pelo menos o patamar mínimo, né? A gente não está pedindo o máximo, a gente não está pedindo que seja algo distoante com a nossa realidade, mas que sejam preservados pelo menos os mínimos direitos. Um caso que me chamou bastante atenção, né, para a gente exemplificar isso que a gente está comentando aqui no dia a dia, de uma trabalhadora que ela já recebia o salário mínimo. Ao receber o salário mínimo, ela teve seu contrato de trabalho suspenso. E ela dizia assim, e o meu patrão, ele chegou para mim e disse que estava me dando um bônus, porque eu não ia mais precisar me deslocar da minha casa para o trabalho. Então, com certeza, aquele meu salário mínimo ia render muito mais. Não sabe ele que o que vinha dentro de mim era a vontade de ser útil, de me sentir algo produtivo. E isso está sendo retirado de uma grande massa de trabalhadores, por força desse problema econômico que estamos passando, mas, acima de tudo, pela falta de responsabilidade social que deve estar atrelado nas relações de trabalho. O que a gente vê é também uma legislação, Carla, que não houve divisão entre empresas. Uma coisa é você pegar uma pequena empresa, onde ela não tinha um lucro alto, e ela se vê diante de uma pandemia, tendo que se virar para poder manter aqueles empregos e também a própria sustentabilidade daquele que tem um pequeno negócio. Outra coisa é você pegar uma empresa, um banco, que vem tendo lucros sucessivos ao longo de todo esse tempo, chega na pandemia e ele simplesmente adota as mesmas medidas daquele pequeno empresário que está se virando nos 30 para poder manter o seu nível de empregabilidade. Nessas medidas que foram trazidas, não houve essa separação, não houve uma contrapartida daqueles que estavam obtendo lucros absurdos e eles se beneficiaram, os empresários se beneficiaram no mesmo patamar. No mesmo patamar. Então, empresas que estavam com lucro até março, de repente, entram no programa de proteção ao emprego, que eles se utilizam dessa sistemática de redução de salário, de suspensão de contrato, e ao mesmo passo que não trazem um programa de responsabilidade social. Pouquíssimos casos nós atentamos aí para isso, foram acompanhados de psicólogos, aqueles que foram deslocados para teletrabalho, home office. Você iniciou o nosso programa dizendo assim, agora é um mundo com a pandemia, porque eu posso fazer entrevista com todo mundo nesse formato de videoconferência. E o trabalhador está acostumado a isso? Não. Aquele que não houve nenhum preparo psicológico, não houve nenhum acompanhamento psicológico, uma redução de salário ou uma redução de jornada, ele impacta psicologicamente na vida do trabalhador e gera uma insegurança, né? Uma insegurança absurda. Essa legislação, ao meu ver, ela trouxe 2 requisitos que devem ser chamados a atenção para que cada trabalhador que está nos ouvindo, quando for chamado para qualquer tipo de negociação, ele tem que ter o primeiro ponto de vista. Eu estou sozinho nessa parada? Eu não estou sozinho nessa parada. Quem é que pode me auxiliar?
é o seu sindicato. Procura o seu sindicato, porque existem regras que foram fechadas pelo seu sindicato e o seu sindicato tem o poder de lhe proteger, de lhe assessorar, de lhe assistir nesse momento. Então, não deixem que você seja tratado de maneira individual. Busque o seu sindicato para que todos que estão ao redor sejam tratados de maneira coletiva, com a maior proteção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu posso até suspender meu contrato de trabalho, mas vocês vão botar psicólogo para ficar acompanhando a gente durante esse período de suspensão do contrato de trabalho? Vocês vão inserir na minha suspensão de contrato um tratamento adequado de uma readaptação a uma nova sistemática de trabalho? Nada disso foi feito. A gente acompanha diversas negociações coletivas e eles não conseguiram incluir, por falta de sensibilidade do setor patronal, acompanhamento, orientação, simplesmente dividiram o ônus de uma pandemia só com a classe trabalhadora. A parte patronal, ele só está com ônus burocrático de sair fazendo as suas suspensões ou as suas reduções de jornada e de salário. Esse é um cenário que eu estou tentando expressar para você, trabalhador que nos ouve, num formato, num linguajar, para que você diga assim, e se eu fosse chamado? A Carla tem um programa que nesse programa foi dito o seguinte, olha, eu posso ser, legalmente eu posso ser chamado a negociar individualmente com o meu chefe, com o meu patrão? Posso. Eu devo? Não. Por que eu não devo? Porque eu preciso estar melhor assistido. Como é que eu vou estar melhor assistido? É procurando imediatamente um advogado? Não, porque quem vem fazendo as negociações, os aumentos de salário, as normas protetivas para aquela categoria é o seu sindicato. Primeiro passo, vai ao sindicato. Chega lá no sindicato, explica o que está ocorrendo e juntos vão tentar buscar. Se é algo que não posso arredar, que seria, no caso, uma suspensão ou uma redução, mas o sindicato ele vai colocar uma cláusula lá. Depois da suspensão, não poderá haver demissão. Não só por um igual período da suspensão, mas eu vou colocar pelos próximos 2 anos. Ele vai colocar que durante a suspensão eu terei direito ao meu auxílio alimentação, porque mesmo não indo trabalhar, eu tenho que me alimentar, e é com aquele auxílio alimentação que eu pago as despesas de alimentação da minha família. O sindicato vai buscar que a conversão de vários direitos sejam adaptados para esse novo cenário. E essas negociações individuais não estão acompanhadas dessas adaptações. Nós precisamos adaptar direitos para essas novas situações. Zilmara, a gente está chegando no final do programa, já está quase explodindo o tempo. Eu queria de antemão dizer que é ótimo saber que não só em Petrópolis a gente tem profissionais e advogados que percebem, que entendem e que conseguem conversar tão bem com o trabalhador de casa. A gente está sempre aqui falando para o nosso telespectador que ele precisa entender os seus direitos, não porque ele tem que ser um profissional nessa área, mas porque às vezes, por conta de um descuido pequeno, por achar que está tudo certo, ele vai assinar um papel. E aí a coisa fica muito mais complexa. E que é tão importante para a gente ouvir que é só ir para o sindicato, que o sindicato está lá para poder ajudar, que está ali para corroborar. Isso é muito importante. Eu queria aqui, para terminar esse momento em que a gente falou sobre redução de salário, redução de carga, redução de tanta coisa, cancelamento, suspende contrato e já tem gente voltando a trabalhar e estão sendo demitidos. Falamos sobre a questão do sindicato, a importância de cada trabalhador ir em busca do seu sindicato, mas eu queria que você deixasse
uma forma de contato para o nosso trabalhador que assistiu essa entrevista e que tiver alguma dúvida e que queira se comunicar com você. A gente sabe que você está em Brasília, mas mesmo assim que possa dar algum suporte para o trabalhador que está vendo a gente e que sentiu nas suas palavras a confiança que ele precisava encontrar com o que tem a ver com a nossa subsistência, né? A gente precisa de trabalho todos os dias, não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida, e podem contar conosco. A nossa consultoria é uma consultoria que ela vem no sentido de assessorar não só o movimento sindical, mas toda a classe trabalhadora, objetivando não o rompimento de relações, mas a construção de novas relações com suas adaptações e com a proteção da classe trabalhadora por um trabalho digno. A gente busca a dignidade das relações. Se você, trabalhador, em algum momento se sentiu ferido na sua dignidade, se sentiu prejudicado, não hesite, entre em contato conosco, a gente pode identificar qual é o sindicato a qual você pertence, podemos fazer essa ponte junto ao sindicato para que você se sinta mais protegido e você não dê a cara a tapa sozinha para o seu patrão. Isso é muito importante, porque às vezes eu vou discutir com ele, depois eu vou ser perseguido. E quando você busca o sindicato vai lá, negocia sem dar nomes, e aí você vai ter a sua relação de emprego protegida. O nosso contato é consultoria@zilmaralencar.com.br. Esse e-mail você pode mandar, olha, eu não quero me identificar porque eu tenho medo, mas a minha situação é essa, a gente vai te ajudar, você não está sozinho, existe uma rede de advogados, não só a nós, mas um grande universo de advogados que prestam assessoria dentro das entidades sindicais, que tem dentro de si esse sentimento de poder promover ou colaborar por um mundo melhor, um mundo com respeito ao trabalhador. Então, reforço, agradeço muito, Carla, a oportunidade. Sei das referências, eu tenho um professor que chama-se Reginaldo Inácio, a qual os livros eu sempre busco conhecimento, e que dentro dessa visão a gente sabe que eu posso até ter um desentendimento com o meu sindicato, mas pode ter certeza, ali ainda é o caminho seguro e a gente vai fazer com que você tenha uma relação de trabalho protegida e estamos juntos nessa luta. Muito obrigada, Carla, pela oportunidade, parabéns pelo programa. O programa tem esse objetivo e cumpre esse objetivo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Zilmara, de verdade foi um imenso prazer. Fique certa que essa foi só a primeira de muitas vezes que nós vamos conversar. E obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Espero que você tenha entendido o que são essas questões que vieram com a pandemia, que a gente já discutiu, mas que está aqui para fazer saltar os seus olhos. E a gente volta em breve com o programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Até mais.